girando. Tipos complementares. E boa tarde a todo mundo. Estão me ouvindo? Sim, perfeito. Então, queria agradecer a presença de todas e todas. Nosso último encontro chegou depois de 3 encontros maravilhosos com as aulas das professoras que estão aqui hoje para responder as perguntas de vocês. Então, queríamos agradecer por todos que participaram, deixaram comentários, vimos todos os comentários de vocês. E hoje, então, a gente vai abrir esse momento de um jeito mais leve, com uma interação mais tranquila. Vamos começar com algumas perguntas que já foram feitas por meio dos formulários que a gente compartilhou nas últimas aulas. Tem algumas perguntas que são já dirigidas para alguma das professoras, a gente vai fazer indicação de quem fez a pergunta, para quem. Mas depois, caso vocês tenham algum comentário, podem ir colocando no chat que a gente vai repassando, ou quiserem fazer uma pergunta depois que essas perguntas forem feitas também, fiquem à vontade. Hoje é um momento de tirar dúvidas do curso mesmo. Então, a Melissa vai começar com a primeira pergunta. Obrigada, Bruna. Eu também gostaria de agradecer a todos pela participação no curso. A gente acabou recebendo também muitos elogios, professoras, então parabéns pelas apresentações. E a primeira pergunta é direcionada para a Miriam Vieira, do Marcelo Augusto de Paiva Oliveira. Ele queria saber, na verdade ele começou com um comentário, é possível perceber claramente a importância da obra Moça com Brinco de Pérola ao decorrer dos anos, e sua influência em diversos outros tipos de mídia. Me pareceu que ela foi a principal referência. Então, no caso de referência sem muita ênfase, como a pintura somente estar no cenário de um filme, sem importância para o plot, por exemplo, é considerada uma intermídia? Se sim, ela seria então uma mídia técnica à disposição? Miriam, a palavra é sua. Então, né, boa tarde oficialmente aí a todos. Obrigada aí pelo curso, né? Esse é um momento especial, obrigada pela organização, né? Obrigada, Ana Luísa, a Bruna, a Melissa e as colegas, né, que estão aqui presentes. Então, Marcelo, muito obrigada pela sua pergunta. Então, eu vou por partes, tá? Então, você colocou aqui, né, que a tela, né, Moça com Brinco de Pérola, apareceu, né, a você que foi a principal referência da minha apresentação. Sim, mas isso foi uma escolha minha, porque é um produto de mídia que me é muito caro, foi uma escolha minha mesmo, tá? Né, enfim, é uma pesquisa que eu empreendi no mestrado e que eu meio que minha marca registrada, eu gosto muito dela. Mas vamos lá. Você está falando em relação de referência, sem muita ênfase, né, como a pintura no cenário. Sim, isso é considerado uma referência intermediática de acordo com a proposta da Irina Raevski, sem dúvida nenhuma, tá? Então, a gente pode sim se considerar como referência, e aí, o único ponto que eu vou colocar aqui é sem importância para o plot. Bem, nenhuma referência que é colocada é sem importância, sabe? É aí que entra a questão do olhar intermedial, né, dessa perspicácia, porque cada detalhezinho que está ali tem um significado. Pode parecer que, essa é importante. Não, tem importância. Se a gente prestar atenção, olhar, for ligando uma coisa com a outra, isso aí, sim, vai ter uma relevância ali depois, né? Enfim, para a construção daquela narrativa, tá? Agora, pensando na proposta do Ellerson, ele não usa essa terminologia referência intermediática, né? Ele vai usar aí representação de mídia, né? Ok? Então, como a gente está pensando na proposta do Ellerson, seria uma representação de mídia, sim. E pode ser considerada a tela no cenário do filme uma mídia técnica de exposição? Sim, ali está atuando como mídia técnica de exposição, sim, que está também representando ali, né, uma outra mídia, e que, para a outra autora, Irina Raevski, é sim uma referência intermediática. São muitas coisas, né? Mas deu para entender, Marcelo? Te respondi? Eu sei que você está aí, que eu te vi. Só me disse, eu te respondi. Marcelo, você pode responder no chat, pode responder
Só pode dar um joinha também, se você não quiser abrir a câmera, tá? Deu sim. Então, ótimo, Marcela. Então, obrigada, tá? Obrigada pela pergunta. E é importante a gente entender essas coisinhas. Sim, você levantou a mão, por favor? Você quer falar, Marcelo? Ah, tudo bem, tranquilo. Então, eu acho que é isso, né? Posso fazer um comentário? Por favor, né, Ana? Claro. Quem leu os 2 livros do Elliston vai lembrar que no primeira tradução ele tinha uma divisão de media representation, né, de representação de mídia entre simples e complexa, né, e que depois ele meio que desfez, assim. Mas eu me lembro que quando ele foi escrever a parte 2, né, que eu estava lá com ele, e eu comentei com ele justamente de um caso assim, que era uma pintura num filme. E é muito legal, porque vocês vão lembrar, o filme do Stuart Little, aquele do ratinho, tem um momento que aparece uma pintura na sala, assim, faz parte do cenário, que é aquilo que na época ele chamou de representação de mídia simples. Simplesmente, na teoria da literatura, a gente também discute isso, né? E para Miriam isso é super interessante, porque daí seria uma êxfrase, né? Então, o quadro ali faz parte do cenário, né? Só que depois se descobriu que aquele quadro que a cenografia comprou para compor o cenário do filme, ele era um quadro perdido muito famoso, que valia milhões, né? Então, de repente, aquele quadro que era só para compor um cenário e não tinha um sentido para o filme, né? Ele acabou sendo uma representação de mídia complexa, porque passou a significar também a arte, né? De várias maneiras. Então, acho que isso também é interessante a gente pensar. Quando que uma pintura ou uma outra mídia, uma outra arte, enfim, tem sentido ou não, né? Para a mídia em que ela está, né? Legal isso. Eu lembrei que eu comentei com ele do filme, do Stuart Little. Ah, ótimo, excelente exemplo aí, né, Ana? Nós não vamos entrar nesse mérito, não, que a gente está falando do Elliston, mas para mim, uma pintura no filme não é êxfrase, não, mas para mim, mas isso é outra história para outro dia. Mas não é na literatura, por isso que eu disse, na teoria da literatura, isso, a pintura seria. Mas não vamos entrar nisso, não. Na teoria claro, seria. Sem dúvida nenhuma. É isso aí. Não, porque para algumas pessoas seria, né? Para Agnes Petro, por exemplo, a pintura ali seria, mas aí não vão. É muito, fica para o próximo curso. Olha, a gente já tem alguns ganchos para o próximo, né? Perfeito, muito bom. Ainda nesse gancho do exemplo que a professora Miriam apresentou na exposição, teve uma pergunta também da Lívia Andrade, que ela coloca em relação a esse exemplo, né, do meme referente ao quadro Moça com Brinco de Pérola, que está em exposição em um museu, se isso poderia ser considerado uma transmediação intermedial. Então, a pergunta, na verdade, né, Bruna, é para mim e para a Camila, né? Isso, a Camila exatamente. Não está aqui. Então, eu vou passar a pergunta para a Ana também, tá, Ana? Para nós duas, tá? Porque ela está perguntando, né, se o meme... Você viu minha apresentação, não viu, Ana? Eu compartilhei com você? Ou só com a Camila? Enfim. Eu acho que eu não vi, não. Mas aqueles memes que eu sempre coloco lá nos meus destaques, né? Eu mostrei aquele exemplo que teve aquela exposição das obras do Vermeer, e enquanto as obras estavam lá em Amsterdã, lá onde ficam as obras em Haia, eles colocaram os memes nos lugares, né, no lugar no local onde ficaria a pintura, né? E então a pergunta aqui é se, então, esse meme que está em exposição poderia ser considerada transmediação. Eu entendo que sim, que pode, claro, né? Porque o meme, ele deixa de ser meme e ele passa a ser ali uma obra exposta em museu. Então, muda o significado, muda tudo mais, sim. né? É uma transmediação, sim. Eu Mas acho aí que também vem uma outra coisa legal, né, do Elliston, que ele usa a palavra transmediação para todas as transformações de mídia de um produto para outro, né? Isso aí é uma base para quem quiser fazer categorias, fique à vontade,
porque são muito diferentes, né, umas das outras. Então, a gente poderia ter diferentes categorias. Mas, com certeza, Miriam, concordo contigo, é uma transmediação. Eu acho que, sem dúvida, acho que esse não tem muita complexidade, assim, não tem muito o que desdobrar. Eu acho que né? Não impede que a transmediação também tenha representação de mídia nela mesma. Exatamente. Mas, assim, só, né, respondendo a pergunta, é transmediação. E pode ter a representação, né? É isso aí. Né? Obrigada pela pergunta, Lívia. Muito Te obrigada. respondi. A Lívia está aqui, eu não vi o nome dela, não. A Lívia não está aqui, mas se ela tiver, ela pode... ela está sim, ó, mandou ali. Está ok. respondido aí, Lívia. Ela mandou um coraçãozinho, espero que sim. A gente vai passar para a próxima pergunta, que é direcionada para Camila, mas como a Camila ela não pôde comparecer hoje, a gente vai fazer a pergunta para a professora Ana Munari. O que seria uma submídia? Uma pergunta bem curtinha. A pergunta é curtinha já, a resposta é longuinha. Submídia. O Lars, no livro nas modalidades das mídias 2, ele vai dizer que ele vai comparar tipo de mídia qualificada, a noção que a gente tem de gênero, né? E quando ele fala da noção que a gente tem de gênero, ele vai falar, então ele meio que vai dar a entender que uma submídia seria mais ou menos a ideia de subgênero, né? Então, vamos dizer assim, o tipo de mídia qualificada como romance, então, eu acho até que o exemplo que ele dá é faroeste, mas eu não tenho bem certeza, mas ele vai falar, então, um romance de faroeste seria uma submídia, porque ela é uma submídia da mídia romance, né? Sem esquecer, então, que ele usa a ideia de tipo de mídia qualificada ao invés de gênero, né? Porque a ideia de gênero ela é muito fundada, né, dentro dos estudos de teoria da literatura, enfim, cada um com o seu espaço, né? Então, se a gente está transferindo todos aqueles conceitos, aquelas ideias que a gente tem das noções entre textos, ele está transferindo para entre mídias. Então a ideia agora é pensar em tipo de mídia, um tipo de mídia. Então, a literatura também é um tipo de mídia, né? Às vezes a gente fala isso, literatura é uma mídia, as pessoas ficam assim, como assim, né? Mas literatura é uma mídia. Então, a submídia seria essas subcategorias ou esses subgêneros, tá? Mas aí vem a parte mais polêmica, né? Que eu não tenho bem certeza que isso está escrito, certo? Mas ele já chegou a usar a ideia de submídia para aquelas mídias, e depois acho que ele tem uma outra palavra, se alguém lembrar aqui qual é a outra palavra que ele usa para isso, por favor, ajude. Mas ele também usava submídia para aqueles tipos, que a pauta, né? Porque a pauta é um tipo de mídia auxiliar, vamos dizer assim, né? Que é um tipo de mídia, a pauta é um gênero, né? Vamos dizer assim, para quem não está muito habituado com a ideia, e que tem uma outra mídia que vai depender dela para existir, né? Como, enfim, a música, né? Então, se usava também essa ideia de submídia, mas se a gente for olhar nas modalidades das mídias 2, ele vai entender a submídia como um grupo de submídias fazem parte de um tipo de mídia qualificada. Acho que a Ana Luísa levantou a mão, né? Sim, levantei aqui porque, em relação às submídias, nos ensaios que ele tem no primeiro livro sobre adaptação, ele chega a chamar de submídia as mídias que foram feitas para serem transmediadas, ele diz, né? Que isso, e daí ele diz, isso não está previsto em adaptação, por exemplo, uma partitura não está previsto que quando ela é executada é uma adaptação, que ele considera uma transmediação. E daí ele diz, então, uma partitura é uma submídia. Aí ele diz, por exemplo, quando o roteiro de um filme é escrito, ele também chamou de submídia, porque era uma mídia que para ela existir, ela é transmediada, porque ninguém vai ler um roteiro, a menos que seja as pessoas técnicas, alguém que queira fazer um trabalho. Então, ele chamou isso também de submídia nos ensaios anteriores ao segunda parte dele, né? Exato, é bem isso. É isso aí. Então, ele chamava submídia assim lá, pois eu dei a pauta, a partitura, esse é o exemplo, né?
Tu falaste roteiro, bem lembrado, mas quando a gente vai ler as modalidades das mídias 2, ele está falando de subcategorias de gênero lá. Olha, Elaine. Não, só para fazer um adendo aqui, como a pergunta tinha sido direcionada para a Camila, me parece que veio justamente daí. A Camila referiu o roteiro, e não sei se ela chegou a falar em storyboard também, como um exemplo de submídia. Então, a acepção que ela estava usando era justamente essa, de uma mídia intermediária, digamos assim, no processo de transmediação. Era só isso. Acho que precisamos escrever em algum lugar que o Elestron via a submídia de dois modos. Só um comentário que apareceu, a Cecília acabou perguntando. Um livro, então, é uma submídia? Não entendo. Livro? Eu não entendo o livro como uma submídia, não. Para mim, o livro ele pode. O livro, aliás, ele é perfeito porque ele é ele é uma mídia técnica, né? É uma mídia técnica tanto de produção, de armazenamento, como de a interface, né? E ao mesmo tempo ele é um tipo de mídia, mas não vejo como submídia. Não consigo assim, entender qual seria a lógica, mas pode ser que tenha uma justificativa. Desculpa, fui eu que coloquei. É que eu pensei assim como a partitura, porque a partitura de armazenamento também, né? E ela precisa de ser tocada, o livro precisa de ser lido, né? Mas aí, Cecília, nós vamos ler, entendeu? A pessoa vai ler. Aí a pessoa vai ouvir a música. A partitura, ela precisa ser ali, assim, digamos, né, mediada pelo músico. Então, eu acho que tem uma diferença entre a partitura e o livro. Está fazendo sentido, Cecília? Faz sentido, mas ela tem uma particularidade também, né? Porque, assim, eu entendo isso, para ela se transformar em música, né? Ela precisa ser tocada, é verdade. Mas ela pode ser ouvida, né, por um músico também. Isso, né? Sim. Eu acho que a gente pode pensar a partitura como um script de um filme. Então, o script de um filme, ele é compreendido, ele é lido normalmente. Claro que a gente, hoje em dia, tem muito script sendo publicado para venda ao público, mas, assim, tradicionalmente, o script seria para os atores, diretores e tudo mais. Então, aí nós vamos assistir o filme, né? Então, o livro, acho que está para filme e a performance, né? E a partitura está para o script. Enfim, agora, é o que a Ana Luísa falou, e a Ana Munari. Temos aí 2 entendimentos do Elestron, que é aquela coisa maravilhosa, que eles mudam de ideia, né? Eles falam uma coisa, daí a pouco eles falam, não, peraí, não é bem isso. Eu acho que eu vou falar outra coisa, né? Mas enfim, acho que a Cristina está querendo contribuir, falar também. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim? Sim. Legal. Bom, antes de mais nada, eu peço desculpas pelo atraso. Fiquei presa numa reunião e agora, para voltar, essa época do ano, o trânsito fica maluco. Mas consegui chegar. Não, eu queria falar isso sobre o livro, né? Eu acho que, além de ser uma mídia técnica, uma mídia, né, tanto de produção como de recepção, consumo da mídia, eu acho que, diferente de qualquer outro tipo de armazenamento, o livro também é uma mídia qualificada, porque ele tem uma história cultural e social como quase que nenhuma outra, né? São séculos e séculos de prestígio, ali o livro é a mídia, né? A mídia que dá o tom da cultura, do que é oficial, do que é consagrado. Então, acho que também... E acho que o bacana desses conceitos do Elestron é que eles não se autoeliminam, né? Quer dizer, eu entendo que eles podem se acumular. Num aspecto é uma mídia assim, no outro aspecto é outra, e
E às vezes a gente tem alguns elementos culturais que acumulam traços, né? Então, era só para comentar isso. Acho que dá para usar o exemplo da Christine, para entender que o livro também é um tipo de mídia qualificada, que eu concordo também, com a pergunta que o Guilherme Ferri está falando ali, ó. Considerando o modelo das modalidades midiáticas proposto por Lars Armstrong, em que medida as mídias, em sentido amplo, podem ser compreendidas não apenas como meios de mediação comunicacional, mas como artefatos produzidos, organizados e instrumentalizados pelas lógicas do capitalismo contemporâneo. O Lars vai ter, que é isso que a Christine está falando também, não falou o nome, mas é isso, ele vai falar dos aspectos contextuais e operacionais para identificar os tipos de mídia qualificada. Então, ele vai dizer que para tu identificar uma mídia como um tipo de mídia qualificada, vão ter vários elementos, que ele vai dividir em 2 tipos. Os operacionais, que tem que ver com mecanismos, affordances, etc. e tal, e os contextuais, que tem que ver mesmo com contexto, cultura, uma série de coisas, história, né? A gênese daquela mídia e tal. Então, sim, a resposta é sim. A gente, para entender um tipo de mídia qualificada, não só como a partir da técnica, né, como um meio que faz essa mediação, esse aspecto dos aspectos contextuais e aspectos operacionais também ajudam a gente a identificar. Isso aí. E eu aproveito para reiterar o que a Ana falou, que acho que esse é um dos motivos, né, pelos quais a gente tem uma tendência na nossa cultura a, quando colocamos ali face a face o livro e o filme, as pessoas têm uma tendência a achar que o livro tem mais prestígio, tem mais propriedade, né? Até a Linda Hutton vai falar muito, né, para combater isso, porque... mas, assim, a gente tem que entender que os meios têm lá suas características, as suas affordances, né, as suas potencialidades, mas eles têm também, né, todo seu valor cultural, aquilo que vai além da sua funcionalidade. Então, acho que isso é um aspecto muito interessante. Eu sempre, para falar disso, cito o caso também da fotografia, porque no início da história da fotografia, para tentar ter um status de arte para ser aceito e não ser ali só um negócio técnico, eles copiavam a maneira de produzir dos quadros, né? Então, as fotos eram planejadas de uma maneira ficcional, inventavam uma historinha, como tem lá do Lewis Carroll com a menina Alice Liddell, que ela está vestida de mendiga, né? Então, você fazia uma ficção, montava ali uma cena para daí fazer a fotografia. E isso acho que se assemelha muito, né, ao planejamento de um quadro ou de um afresco. Então, por quê? Porque senão ninguém ia considerar, né, de uma maneira, com respeito, né, com boa vontade para olhar, para receber aquela arte, e depois, aos poucos, isso foi mudando. Mas tem essa questão contextual, né? Qual é o valor cultural, uma produção de arte erudita, popular, essa técnica. Muito obrigada. Eu acabei não falando que essa pergunta foi da Giovana Luna. Eu sei que ela está aqui na reunião, então a sua pergunta foi respondida, Giovana? Ela disse que sim. Inclusive, se vocês mandarem mais perguntas pelo chat, a gente está coletando as perguntas e estamos seguindo a ordem que elas foram feitas, mas não esquecemos. Inclusive, Guilherme, eu vi que você fez uma pergunta, a gente anotou e já vai colocar ela para as professoras, tá bom?
Então, se mais alguém tiver alguma, podem enviando que a gente está acompanhando. A próxima pergunta que surgiu, em decorrência da primeira aula, ainda para a professora Miriam, foi da Cecília Nazaré de Lima. É sobre o exemplo que a professora deu com os corpos das bailarinas como mídia técnica de exposição na fotografia, e ela ficou um pouco confusa, pois pareceu que, no exemplo, elas entram em uma ou outra esfera das modalidades, mais voltada para o sentido ou para o significado do produto de mídia, e não de sua materialidade, a forma da sua veiculação. Ela gostaria de ouvir um pouco mais para entender essa questão. Professora Miriam? Sim, eu compartilhei. Vocês estão vendo aí que eu compartilhei? Não. Não? Ué, não está compartilhando? Não, não apareceu ainda não. Não. Agora está indo, acho que está carregando. Está carregando? Tá, então eu estou carregando a imagem, não vou colocar em tela cheia, não, vou só compartilhar a imagem para eu poder falar, né? Então, eu estou achando, Cecília, que a sua dúvida é em relação a esta imagem, né? Só que eu quero primeiro voltar nessa aqui, ó, tá? Eu quero voltar no GIF. Então, o que acontece? Eu usei esse exemplo, que é um GIF, e que eu espero que tenha ficado claro, né? Que eu tentei, pelo menos, pontuar, que eu estava usando o GIF, mas para ilustrar mesmo, como meio que de farra, para ilustrar uma apresentação, né? No caso aí, de um trechinho do balé de repertório Lago do Cisne, para trazer essa discussão que o Ellerson traz a partir dessa pergunta do Yates, que é como pode uma dançarina ser diferenciada ali da dança, né? Então, aqui, o corpo da bailarina, sim, é uma mídia técnica de exposição. Acho que até aqui está ok, né, Cecília? Ok? Sim. Tá, aí agora, esse exemplo já é outro, é uma fotografia. Então, aqui, o que eu quis? Eu usei esse exemplo para quê? Para dizer que, neste caso, as bailarinas, elas não estão mais atuando, elas não estão dançando, elas não estão performando. Então, neste caso aqui, elas não são a mídia técnica de exposição de uma apresentação, porque aqui não é uma apresentação, é que elas estão no hall ali do teatro, né, no saguão, aguardando, né? Aí é aquele problema, né? Eu fiz uma brincadeira, e às vezes a brincadeira dá confusão. Eu falei, se a gente pensar nisso como se fosse na fotografia, na mídia fotografia, aí já seria uma outra análise. E eu não me aprofundei, porque a minha intenção era falar do corpo da bailarina na apresentação de balé. Agora, ponto, parágrafo, outro paper, tá? Outro artigo. A gente pode falar do corpo da bailarina nesta fotografia aqui. E aí aí teria que, então, avaliar, analisar e pensar. Será que aqui o corpo da bailarina é uma mídia técnica de exposição dentro da fotografia? Então, aí fica uma questão para a gente pensar junta. Tô esclarecendo, Cecília? Eu acho que talvez eu fui muito rápido no dia, eu devo ter passado nisso rápido e não ficou claro. O que ficou em dúvida para mim, Miriam, foi mesmo esse conceito, porque a mídia técnica de exposição, né? Pelo que eu fiquei, né? Seria o papel, né? A maneira da fotografia se apresentar para a gente, né? Sim. Né? E aí a bailarina seria a composição mais... ela é uma composição aí, exatamente. Eu levantei, será que ela seria? Mas não, porque ali a mídia técnica de exposição da fotografia é o papel fotográfico, né? Sem dúvida, exatamente. Então, o corpo muda tudo, não é mais o que era no GIF anterior, né? É por aí, eu estou concordando com você. Tá. A Ana, ela tá mordendo assim de vontade de falar. Fala, Ana. Você tá assim, você tá mordendo assim, doidinha para falar. Fala. Precisamos de ouvi-la, porque isso é importante esclarecer, né? Aqui, enfim, né? A gente olha, daí, enquanto vocês estão falando, eu estou aqui olhando e estou fazendo a minha análise, né? É claro. Eu entendo que quando a gente olha para essa fotografia, a gente não tem nenhuma dúvida que está sendo representado ali é o balé. É o balé. Uhum. Então, o que está sendo representado aqui para mim é o tipo de mídia qualificada balé. Isso. E não um produto de mídia, o Lago do Cisne. Né? Exatamente. Então, se fosse o Lago do Cisne, estaria fazendo uma representação, né?
ou até transmediando o Lago do Cisne para uma fotografia, poderíamos pensar assim também, mas aqui o que eu vejo é uma representação do tipo de mídia qualificada balé. Balé clássico, balé de repertório, né? Balé clássico, perfeito. Exatamente. Porque tem, inclusive, essa semana mesmo, né, semana passada, sexta-feira, teve a banca de uma aluna minha que trabalhou com a adaptação de Midsummer Night's Dream, né, do Sonho de uma Noite de Verão, para um balé de repertório. E a Cristine até foi da banca, né, Cristine? E aí, assim, ela pontuou muito bem, assim, que é um balé de repertório, que não pode ser considerado dança de uma maneira geral, nem balé, é aquele específico. Mas, enfim, só para pontuar mesmo. E eu acho que a Elaine quer falar. Sim, eu só queria fazer um comentário / pergunta, que em ambos os casos, os corpos das bailarinas só seriam mídia técnica na performance, né? Porque tanto no GIF e na fotografia, eles estão sendo transmediados e representados por uma terceira mídia, né? Exatamente. É isso mesmo, é na apresentação, exatamente. Perfeito. Exatamente. Obrigada aí pelo comentário que vai esclarecendo, né? E Cristine, exatamente. Então, o meu entendimento estava correto. Estava corretíssimo. Na hora que eu li essa pergunta, eu falei, não, ele entendeu tudo, mas eu vou ter que colocar a imagem de novo para discutir, né? Então, tá certo, muito obrigada, Miriam. E é isso, é uma representação mesmo, tá no âmbito do significado mesmo, os corpos da bailarina, né? Isso. Muito obrigada, Miriam. E é isso, obrigada aqui, todo mundo que está respondendo junto aí. Eu acho que a Cristine quer comentar, Cristine. Obrigada a todos. Eu queria comentar que eu acho que, para não causar confusão, é importante dizer, no que diz respeito ao que a Cecília falou, que essa é uma fotografia digitalizada. Não é uma fotografia como, né, as fotografias se definiam. É fotografia digitalizada, então já tem outra mediação. Né? Várias mediações, uma, outra. Outra eu coloquei no slide, né? E no slide eu reproduzi aqui. Tem uma série de mediações aí. Exatamente, perfeito. Bom, muito obrigada. A Cecília já comentou que a pergunta foi respondida, então a gente vai passar. Só um minutinho. Com esse comentário da Cristine, é outra mídia técnica de exposição, inclusive, né? Pelo fato dela ser digitalizada. Ok, então a gente dá sequência. A nossa próxima pergunta é para a Ana Luísa Ramazina, da Tassiana Andrade. Ela gostaria de saber, primeiro, como ela viu o comentário da sua amiga sobre adaptação para quadrinhos facilitar a leitura de determinada obra, se você concorda ou não com isso, e levando também em consideração o que é adaptação para o Elliston. Tá certo. Bom, boa tarde a todos e a todas as colegas aqui, que estamos juntas novamente. Está sendo ótimo esse momento de falarmos sobre todas essas coisas que a gente trabalha todo dia e cada dia mais tem lido e pesquisado. Né? Eu não sei se a Tassiana está aí, mas de qualquer modo, a gente ficou muito feliz porque ela falou que gostou muito das apresentações e que achou tudo muito didático, então está funcionando, né? E muito obrigada por sua pergunta dirigida a mim. E eu acho que o comentário da minha amiga sobre a adaptação para os quadrinhos, facilitar a leitura de determinada obra, é uma fala recorrente, acho que, da maioria das pessoas que não está no mundo acadêmico trabalhando com adaptação, né? E eu também acredito que até mesmo professores que utilizam os quadrinhos para substituir obras difíceis em ensino fundamental e médio, também pensam um pouco assim. A gente já ouvi professores dizendo, por exemplo, que Vidas Secas é muito difícil, do Graciliano Ramos, então agora tem os quadrinhos, que facilitou, e aí o quadrinho acaba sendo mais como um facilitador, né, de leitura do que um novo produto com uma originalidade diferente, né? Então, veja, na França, a gente tem um exemplo legal dessa história de facilitar a leitura, que é uma coleção que se chama Comédia, né? Que é uma coleção feita
para estudantes do ensino médio, para retomar obras de teatro que são mais difíceis de ler. Mais difíceis por quê? Bom, o próprio Molière disse, que ele falou, que o teatro é para ser visto e não para ser lido. Então, como é difícil ler teatro, essa coleção decidiu fazer uma obra com texto integral de teatro, mas adaptado para os quadrinhos. Então, eu tenho aqui um exemplo, que é do Lavar, o Avarento, né? Que é feito com o texto todinho do Molière, que seria encenado no teatro, mas só que ele está em formato de quadrinhos. E daí, o que eles fizeram? Eles usaram um pouco a lógica do mangá, não é um mangá, porque ele não trabalha com o preto e branco, ele não trabalha com várias coisas, mas ele imita um pouco o mangá, ele usa um papel barato, ele usa só preto e branco, desenhos mais assim, com olhos grandes, que é bem típico do mangá, uma espécie de mangá, mas não é um mangá. Essa coleção é feita, dirigida para esse público, para sim facilitar, porque ela vem como se tivesse sido encenada pelos quadrinhos, mas ela não está sendo encenada, mas ela tem as figurinhas para ajudar. Essa obra, ela primordialmente é para isso, e também é dirigida, eles falam aqui na quarta capa, eles dizem, e também para os mais velhos que já leram as obras e querem visitar novamente. Mas veja, ainda que essa obra seja feita para facilitar a vida de estudantes e outras pessoas, como se estivesse assistindo ao teatro, essa mesma obra, ela tem o seu valor em imagens. Tem muita coisa aqui das imagens, das sequências, que a gente pode observar e ver a originalidade do desenhista ao fazer essa nova adaptação. Tá? Então, eu acho que sim, acho que as pessoas acham que sempre a adaptação é um facilitador. Até tem um meme que colocam, que enviam, que é assim, esse livro é muito comprido, me avisa quando sair o filme, que é mais fácil de ver. Então, acho que tem mesmo essa história, mas isso não quer dizer que a função da adaptação... Elaine? Eu não resisto. Eu vou ter que meter minha colher aqui, se vocês me permitem. Que é que eu acho o seguinte, isso é uma falácia, na verdade, né? Porque o que as pessoas muitas vezes entendem que é uma facilitação resulta da sua incapacidade, da sua falta de letramento em outras mídias. Então, muitas vezes a pessoa não percebe as sutilezas do desenho, ou as sutilezas da cinematografia, ou de uma trilha sonora no filme, e acha que ficou mais simples seguir a história. E aí o trabalho do Elstrom com narrativa demonstra muito claramente isso, né? A história pode ser o cerne da narrativa, mas ela não é a narrativa, né? A narrativa é aquilo, mais todos os sentidos que são criados pela mídia em que aquela história foi veiculada. E isso, muitas vezes, a gente perde, não pela transmediação, mas pela incapacidade do narratário, né, da pessoa que está recebendo essa narrativa, de interpretar, de realmente produzir sentido para todos aqueles signos, né, que vêm em mídias com as quais não estão familiarizados. Daí a gente tem que falar em letramento multimodal e aquelas coisas todas. Cristine, nossa especialista em semiótica, por favor. Estão me ouvindo? Não? Sim. Não, que esse especialista em semiótica é um negócio muito difícil, não. Mas eu estava pensando aqui que também essas pessoas pensam em facilitador porque tudo depende da adaptação. As pessoas nunca viram aquele tipo de filme que você fala, não estou entendendo nada porque é muito complexo, né? Existe isso também. Então, parece que aquele tipo de mídia é sempre fácil, e o outro tipo de mídia, quer dizer, tem literatura também que não tem dificuldade nenhuma para entender. Então, é essa questão, né, do status da mídia, né? Eu acho que cada vez mais
tem essa ideia de que a literatura em livro e a literatura canônica, ela é só para iniciados, né? E aí um monte de gente aí ganhando visibilidade, dizendo, eu vou facilitar para você no TikTok, um filme, um resumo, mas, né, a pessoa nem foi ver, talvez nem seja difícil assim. Porque tem livros e livros, né? Tem um James Joyce, que você fala, meu Deus, né? E tem um livro que flui, que você lê tranquilamente, então acho que é muito relativo tudo. Acho que a Clara quer falar. Isso, quero sim. Só completar um pouco o que você está falando, Cristine, porque essa cruzar as fronteiras midiáticas, né, como facilitador, como quadrinho mais fácil, como cinema mais fácil, me faz pensar que, na verdade, as adaptações facilitadoras, elas existem, né? Existem as adaptações em livro sobre obras literárias, vamos pensar na Odisseia, por exemplo, né? Existem versões da Odisseia para serem lidas no ensino fundamental, né? E nos estudos da intermedialidade, a gente costuma pensar em adaptação quando se cruza essa fronteira de mídias. Mas nos estudos da adaptação, especialmente nos mais contemporâneos, quando a gente vai pensar na Camila Elliott, por exemplo, ela vai dizer que você pegar a Odisseia e fazer uma versão para ensino fundamental, por exemplo, é adaptação. E aí, sim, esse tipo de adaptação, a gente pode começar a pensar sobre essa questão do facilitar, né, do resumir, do aproximar. E é interessante que fica nítido o tanto que isso não tem a ver com a mídia em si, né? Isso tem a ver com o público-alvo, com as escolhas que são feitas ali, né, nos recortes, nas abreviações, nas escolhas temáticas, né? Então, eu acho que é interessante lembrar isso. Mas aí a gente já está pegando um entendimento de um outro campo de estudo, né? Que a gente vai pensar como é que os estudos de adaptação vão entender esse tipo de obra. Muito bom. Respondida a pergunta, Tassiana? Se tiver mais algum comentário. Perfeito. Muito bem. Seguindo aqui a sequência do formulário, o Marcelo, ele deixou um comentário para a apresentação da professora Ana. A gente vai resumir o comentário do Marcelo e se tiver mais alguma outra coisa que queira acrescentar, pode falar também. E já introduzir a outra pergunta também. O Marcelo ele apresentou 3 exemplos nessa discussão de adaptação, né? Ele falou do filme recente do Frankenstein, que saiu pela Netflix, das adaptações do Stephen King, como do It, a Coisa, e da série que foi adaptada do jogo de videogame The Last of Us, que também foi bem recente. Ele destacou aspectos de cada uma delas, principalmente na questão de mudanças narrativas e estruturais, que muitas vezes nas adaptações são necessárias devido a essas diferenças que existem entre as mídias, sejam por questões éticas, estéticas ou questões de linguagem. Esses casos ilustram bem essa questão da infidelidade, que foi discutida também na apresentação da professora Ana, em adaptações que pode ser não apenas legítima, mas também produtiva, essa questão de não ser fiel, de não se manter fiel à mídia que está sendo adaptada, né? E aí, se quiserem comentar alguma coisa sobre o comentário, senão seguimos para a próxima pergunta. Então, agradecer ao Marcelo pelo interesse sobre isso e pelos exemplos que ele deu. A gente não vai retomar aqui, mas ele pensou bastante em relação ao It, The Last of Us, né, e essa ideia de fidelidade. Bom, aí ele faz uma observação de que é necessário entender que os tipos de mídia que vão retratar cada obra são diferentes e nem tudo que funciona em uma vai funcionar em outra. E isso é uma coisa importante mesmo. A gente tem que pensar quando a gente pensa em adaptação e como que funciona em uma mídia e como em outra, a gente tem que pensar que cada mídia funciona de um jeito e quando se faz uma adaptação, além da criatividade do autor que está adaptando, é necessário que ele vá buscar na essência, como diz Elliston, da obra a ser adaptada, o que realmente é importante e como isso pode ser mostrado em outra mídia, né? Então, eu trago aqui, de novo, um exemplo, não sei se vocês conhecem, a adaptação
Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, essa adaptação foi um fracasso. Por quê? Porque o autor simplesmente, o adaptador, ficou copiando o texto do Proust, dá uma olhada que tem de texto. E esqueceu de que isso aqui não era o livro do Proust, eram quadrinhos. Então, essa adaptação é um pleno fracasso, porque o adaptador não entende, e fracassou mesmo na França, ela foi péssima, foi super mal vista, quase não vendeu, porque o autor não entendeu que se eu quero ler o Proust, eu vou lá e pego o texto dele, eu não preciso de um texto que reproduza exatamente o que ele fez. Em compensação, aqui no Brasil a gente tem um exemplo magnífico, que é a adaptação dos Dois Irmãos, que foi feita pelos irmãos, o Fábio Mon e o Gabriel Bá, que são assim, espetaculares, reconhecidos no mundo inteiro, né? Inclusive, essa adaptação ela foi traduzida em francês, e vejam, eles começam a adaptação com páginas que eles trabalham com o branco e preto, e só de imagens, para todo o início do romance do Raton, né? Então, essa aqui é uma adaptação que funcionou. A questão da fidelidade aqui não quer dizer nada, porque os irmãos conseguiram encontrar no romance a essência do que eles precisavam para trazer para os quadrinhos e funcionar como os quadrinhos, né? Então, eu acho que a fidelidade, não sei se os colegas concordam comigo, é uma vontade do público que gosta de certas obras, que viu, que leu, e quer que elas sejam tal e qual na adaptação. Isso, o Harry Potter, na época que saiu, era um exemplo disso, que eles diziam que os filmes estavam seguindo exatamente o que estava escrito no livro, porque as pessoas gostaram tanto dos livros que queriam ver nas telas o que leram. Na verdade, atualmente tem gente falando que não é tão fiel, e por isso que a HBO está pretendendo fazer essa nova série totalmente fiel, né? Então, eu acho que... Oi. Não, eu estava vendo essa que você falou que fracassou. É engraçado, porque parece um livro ilustrado com textos recortados, assim. Não é? Confundiu lá HQ com ilustração. É isso mesmo. Exatamente. Eu acho que o mais importante aqui na questão da fidelidade e infidelidade é que nós, na academia e nas pesquisas sobre adaptação, nos livremos dessa ideia de fidelidade e infidelidade, né, Cris? O que eu me lembrei, eu acho que essa questão da fidelidade vem lá dos estudos da tradução, porque é uma discussão muito antiga, né? Até na França tem a história da libelle infidèle, né? Que é uma época e uma certa tendência na teoria da tradução, e depois aquela frase italiana também, do traduttore e traditore. Então, essa questão de, ao traduzir, você deve ser fiel ou não. Então, por exemplo, já com os textos da antiguidade, houve já esse tipo de problema, porque eles iam traduzir textos da antiguidade clássica, em que tem lá a descrição, a gente sabe que os gregos faziam seus esportes nus, completamente nus, então tem comentários, descrições, que daí, na sociedade cristã, eles achavam que não podia ser muito fiel, tinha que fazer uma modificação ali, porque isso ia dar problema. E aí já começou essa discussão, mas não é fiel, então não é o texto. E aí depois, com o desenvolvimento das mídias, passou a ser um problema de tradução de mídia para mídia também, mas eu acho que a polêmica vem lá, né, da tradução verbal mesmo. Eliane. Vem da tradução, e mesmo nos estudos da tradução, essa polêmica já é uma falsa polêmica, já está superadésima há bastante tempo. Inclusive, tem um texto que eu recomendo para todo mundo, que é um texto assim fundante nos estudos de tradução, que é do Walter Benjamin, que se chama A Tarefa do Tradutor. E ele se assemelha muito, em alguns aspectos, ao pensamento do Elstrom,
no que diz respeito a valor cognitivo, e especialmente quando ele fala das narrativas como esferas virtuais. Porque o Benjamin traz uma concepção, claro, eu não vou problematizar o Benjamin aqui, porque tem toda uma concepção de linguagem, né? Mas, basicamente, o que ele diz é que, assim, não existe a possibilidade de tradução fiel, porque não existe total semelhança entre línguas. Simples assim, né? E se existissem duas línguas perfeitamente iguais, perfeitamente equivalentes, elas, isso é um contrassenso, elas não existiriam, a gente não precisa de duas coisas para fazer uma única. Seria a mesma língua, né? Exatamente. Então, assim, quando uma mensagem se cria na cabeça de uma determinada pessoa, seja isso uma narrativa, um poema, um filme, algo, um valor cognitivo, uma esfera virtual, aquilo se conforma à linguagem que a pessoa vai usar para transmitir. Saiu daquele cérebro, aquilo já começa a ser mediado, já começa a ser estreitado para entrar na camisa de força, digamos assim, daquela língua, daquele suporte, daquela mídia. Então, essa ideia de fidelidade, como se eu pudesse, de alguma forma, eliminar esses signos, né, e esses sentidos que foram acrescidos pela mediação e, de alguma forma, recuperar aquilo que estava lá na cabeça do gênio criador, isso não existe, isso é uma abstração pura. Então, mesmo em estudos de tradução, essa ideia de fidelidade está para lá de superada. Quanto mais especializado, mais estranhamento causa alguém vir falar assim, fidelidade a essa altura do campeonato. Não, eu queria aproveitar o gancho, e daí eu já falo, pergunto para a Ana também, que vai falar em seguida. Vocês acham que a gente poderia fazer a seguinte provocação? A mediação e a tradução, seja ela midiática ou não, ela tem que ser fiel à mídia e à língua que está sendo usada? E não, quer dizer... Fala. O Dudley Andrew, ele fala que no momento que um cineasta pensa em alguma coisa para escrever um roteiro, ele já está fazendo uma tradução. Então, até ao pensar, depois ele escreve o roteiro, ao roteiro virar um filme, já está fazendo uma tradução. Né? Então, não tem possibilidade nenhuma de haver fidelidade. A gente nem pode falar essa palavra. Tem que largar ela para lá. Fidelidade só no casamento. E olhe lá. Não, eu dizia fidelidade à mídia, à nova mídia. Ou seja, a fidelidade vai ter que ser a mídia cinema, que inclui o roteiro, que inclui todo esse processo. Eu não sei se a gente poderia fazer essa provocação. Fidelidade à affordance daquela mídia. É isso que tu está querendo dizer, né? Eu entendi. Sim. Mas então, em Miriam, eu acho que vale a pena a gente contar uma não é fofoca, né? Mas é uma coisa muito legal que nós ouvimos no... Quem é que foi no Third Meeting of Researchers in Intermediality? E assistiu a palestra do Thomas Leite. Já que estamos falando de adaptação, né? O cara que escreveu como é que é aquele adaptação fílmica e seus descontentamentos, né? Que é justamente o que a gente está falando aqui. Isso. Ele a gente assistiu ele numa conversa, né? É um evento, era online, com o Matia, né? Que era um do organizador, fez uma conversa com ele. E assim, ó, resumindo, ao fim e ao cabo, como dizia o Moacir Scliar aqui em Porto Alegre, ele simplesmente disse que os estudos de adaptação não dão conta de responder essas questões, e ele disse que quem responde essas questões, suspense, toquem os tambores, é a intermedialidade. E ele elogiou os estudos de intermedialidade e disse que ele é o cara da adaptação, o cara que escreve sobre a adaptação. Não é isso, Miriam? Não, exatamente. Assim, ele falou que depois de muitos estudos, depois de muita coisa, ele falou, não, quem dá conta, teoricamente, quem dá conta de fazer o estudo, de fazer a comparação, de forma, assim, consistente, são os estudos da intermedialidade. O pessoal da adaptação acaba ficando muito na temática, né, Ana?
Foi o que ele, mais ou menos assim, por alto falou, mas ele falou, olha, é isso. Assistimos e, assim, a um momento histórico. Eu fiquei pois assim, e depois de muito tempo, né, ele né, já é um professor aí, né, salvo engano, foi ótimo, gente. aposentado, Se vier né? a gravação, a gente vai mandar para vocês, tá? Mas foi maravilhoso, maravilhoso. Mas é isso aí que a Ana falou, é isso aí, foi incrível. Clara, você quer comentar? Temos ainda mais 6 perguntas que surgiram até o momento. Eu vou ser bem breve. Só porque essa questão da fidelidade, a Elaine diz que, como no estudo da tradução, ela já está morta e enterrada. Mas é muito interessante uma perspectiva histórica que a Camilla Elliott fez na publicação dela de 2020, em que ela vai fazer a historiografia da fidelidade nos estudos da adaptação, e ela vai mostrar o recorte dela é a Europa, né, a partir do século XIII até os dias de hoje, e ela vai mostrar como também é uma discussão morta e enterrada nos estudos da adaptação, e ela vai pegar do século XIII ali sobre a questão da Bíblia, e como a Igreja Católica encorajava transformações enormes desde que foi o exemplo que eu coloquei ali da Bíblia Pauperum, quando começaram a falar. Isso, e ela vai mostrando como a infidelidade ela é sempre encorajada. E ela vai marcar um momento histórico, que é o livro do Bluestone, de 1961, que é Novels into Film, como um momento específico em qual a fidelidade se tornou uma questão e passou muito rápido também. Foi um livro que foi rapidamente rechaçado, mas ficou uma mancha que dá para ser utilizada historicamente e ela é muito específica no questão ainda, né? Mas eu acho que esse texto dela é muito interessante para a gente entender que, como nos estudos da adaptação, também é uma questão que não é tão grande assim como parece ser quando a gente pensa na demanda do público, né? Eu acho que o problema maior é que a gente tem na academia, pelo menos eu tenho visto colegas de outras áreas que não a da intermedialidade, trabalhando com adaptação e fidelidade e infidelidade e orientando trabalhos sobre isso. Então, acho que por isso que isso ainda está fomentando essa vertente. A Thaís, no livro dela, aquele sobre cinema, a primeira coisa que ela fala lá no início é que não existe fidelidade, né, Thaís? Tá lá, tem que passar para eles o livro. Bom, muito obrigada. A gente vai continuar com a próxima questão, que não está direcionada a nenhuma professora, então sintam-se livres para responder. É uma pergunta do Silney Soares. Ele foi um comentário um pouco longo, então a gente resumiu, ok? Silney retoma a diferença entre paródia e pastiche nesse comentário, e ele fala que a paródia é mais genérica, no sentido que a mídia de origem não é identificável com clareza. E aí ele dá o exemplo do advento da inteligência artificial, e ele continua falando que ele pode afirmar que quase toda a totalidade de processos inter- ou transmediáticos são pastiches, já que operam a partir de uma mistura de mídias-fonte que não são facilmente identificáveis. No entanto, a maioria absoluta dos produtos de inteligência artificial são pastiches, coincidentemente, são também os mais originais e criativos, justamente porque suas fontes são obscuras e difíceis de identificar. A grande questão do Silney é como os estudos de inter- ou transmedialidade poderiam atuar nesse novo contexto, os de pastiche de IA. Bom, quem quer responder a pergunta? Ana, Miriam, Cristine? Ok. Essa questão da paródia, do pastiche, é mais complexa do que ela parece a princípio. Eu gosto muito da teorização da Linda Hunt em uma teoria da paródia, porque ela vai subordinar a designação, né, a determinação, qual o tipo que está ali em jogo, por uma questão de um ethos que ela coloca antes de ter qualquer interpretação definitiva de qual é a relação, né, do hipotexto com o hipertexto, sabe assim, do texto de origem e do texto de partida, do texto de chegada. E eu acho que isso é importante,
porque existem outras nuances, né? Além do pastiche, você tem a ironia, você tem a paródia, você tem a sátira, e aí essas gradações, né, porque parece que são todos parentes, vão ser muito bem trabalhadas por ela, através da determinação desse epos, né? Então, eu acho que, pensando nisso, antes das questões que foram derivadas, né, dessa ideia de paródia e pastiche serem diferentes, eu acho que é importante pensar nessas nuances, porque isso vai dar um outro perfil à questão de tá ali na coisa da internet e tal, é pastiche. Acho que não é simples assim, não. Não sei o que vocês acham. Ana? Só para... Eu já botei o aviso ali, tá? Eu não sei como é que tá aí, Elaine, mas aqui tá feio o negócio. Tá? Já tá piscando a luz e se eu sair é por causa disso. Então, eu ouvi assim por alto, vi a questão dessa conexão entre pastiche, paródia e a IA, né? E concordo com a Cristine, com o exemplo que ela deu, que eu acho super interessante. O Gerard Genetti também tem, né, no Palimpsestos, um estudo, né, sobre muito interessante sobre os diferentes tipos ele vai chamar de hipertextualidade, né, que é um dos tipos da transtextualidade. Ele vai tratar dentro dos estudos de hipertextualidade. Na intermedialidade, bom, o meu projeto de pesquisa tem a ver com isso aí, né, que é uma tentativa de fazer uma adaptação, mas nos estudos de intermedialidade a gente vai chamar tudo dentro do guarda-chuva da transmediação, então é complicado. Mas a questão da IA, ela já tem sido chamada não de pastiche, ela tem sido chamada de plágio mesmo, né? A IA, alguns pesquisadores já chamam ela de máquina de plágio. Então, não seria necessariamente um pastiche, a não ser que tu realmente, ao pedir, né, no teu pedido para a IA ali, tu peça que ela faça um produto de mídia, enfim, qualquer, que seja pastiche, que seja paródia. Senão, por si só, o trabalho da IA é plagiarismo. Ela é uma máquina de plágio, porque ela não produz. Ela pinça, né, várias coisas que já existem e mistura. Por outro lado, a gente... Ana, posso Oi? falar uma coisa para você? Termino e te passo. Por outro lado, se a gente for pensar na questão da criatividade, que, enfim... se diz que a IA não tem, né, que ela não é nem inteligência e nem artificial, e etc., também dá para dizer que, no fundo, nós também somos assim. Nós também só trabalhamos com aquilo que a gente conhece. Então, a nossa criatividade ela é limitada dentro do repertório que a gente tem também, né? Então, no fundo, a gente também está sempre fazendo pastiche, paródia, enfim, por aí vai, né? A gente está sempre usando o repertório e as palavras que já existem, né? Então, assim, claro que a gente tem criatividade. Mas, enfim, então eu vejo a IA muito mais como essa máquina de plágio do que qualquer outra coisa. Ana, a questão do plágio que você falou é muito importante, porque cai lá nisso que a Hutt falou, que é o ethos. Quando o ethos é um ethos falsificador, então não é pastiche, porque a intenção de quem faz não é ser criativo, não é passar uma outra mensagem, é falsificar mesmo, entendeu? Exato, e aí ela não tem intenção, a intenção é nossa. Então, se tu pedir um pastiche é outra coisa. Agora, a matéria dela é plágio. Né? Acho que não sei se a gente respondeu a pergunta, mas essa é a questão. Ela só vai fazer um pastiche se a tua intenção, né, é pedir um pastiche. O Silney está com a mão levantada. Você gostaria de fazer algum comentário? Sim, obrigado. Eu citei ali pastiche e paródia. A referência é, claro, o Bakhtin, mas também o Jameson, porque ele faz essa distinção. O Jameson diz que a paródia é aquele texto onde a fonte, o texto original, é identificável, né? Enquanto que o pastiche não. O pastiche seria mais genérico. Tá?
Eu citei, por exemplo, os filmes do Tarantino, que faz tanto uma coisa quanto outra a partir dessa definição do Jameson, né? Quer dizer, você consegue identificar os filmes dele referências a filmes específicos, mas você também não consegue. Quer dizer, você tem ali, por exemplo, ele faz um pastiche do western, né? Mas de qual western? Não sei, é do gênero, não necessariamente de uma obra, né? E me parece que a intermedialidade, a transmedialidade, tem essa característica de que a fonte é sempre identificável, né? Vou pegar, por exemplo, um caso que foi trazido aqui, né, a moça com brinco de pérola, né? Quer dizer, você tem como resultado, né, da intermedialidade, transmedialidade, vários memes, enfim, né? Mas a fonte é sempre a mesma. Quer dizer, você consegue identificar de onde vem, né? Então seriam paródias, né? Enquanto que a IA, me parece que ela se aproxima do pastiche no sentido que você não consegue saber de onde veio, né? Ela faz plágio ou faz pastiche de coisas que são genéricas, ou que a mistura é tão grande que você não consegue mais localizar, né? Qual seria a mídia original da qual resultou, né, essa obra, enfim, de IA. Pois então, aí tem o Jean Lei. Genet, né, que vai dizer que paródia é transformação e pastiche é imitação. Então tem vários olhares, né? Eu acho que você vai gostar de ler a Linda Hutton, porque ela dá um passo adiante na discussão disso. Inclusive, ela tem um outro livro que dá um passo mais adiante ainda, que se chama Teoria e Política da Ironia, que a ironia é um procedimento mais amplo, que pode estar tanto no pastiche quanto na paródia. Então, eu acho que ela leva essas questões que os teóricos anteriores já tinham colocado, ela leva um pouco adiante. Então, acho que você vai gostar de conhecer. A Miriam levantou a mão, só queria lembrá-las também que temos mais 5 perguntas. Não, vamos rápido. Não, eu só queria colocar o seguinte, é que essas questões de IA é novo para todo mundo, né? Então, existem pesquisadores de intermedialidade que estão trabalhando com isso atualmente. Então, a gente está falando aqui, claro, para falar de pastiche, paródia, a gente vai falar de genética, claro, de Hutton, claro, mas eu acho que para trazer isso para IA é relevante também a gente ver o que está acontecendo agora, né? Então, isso aí é uma coisa que a gente, né, enfim, precisamos todos aí aprofundar, compreender e tudo mais, né? Mas eu não vou me alongar, não, eu ia falar mais, mas não vou me alongar, não, porque nós temos outras perguntas que estão dentro aí, né, do foco do que a gente apresentou, porque a gente não entrou nisso, né? Realmente o tempo é muito curto, né, para discussão, e foram muitas perguntas interessantes. Eu vou passar, então, para a próxima, que não tem uma professora direcionada, então fiquem à vontade para responder. É da professora Thais. Ela direciona, então, a pergunta para quem puder ajudá-la. Ela pergunta em que ordem devo proceder à análise seguindo o Wellestrom, né? Então, quais são os passos que devo dar para analisar meu objeto? Ela quer um passo a passo, assim, do que seria, na prática, essa realização da análise. Pode ir falando aí que eu vou anotar. Posso começar? Eu acho que a primeira coisa, Thais, é você dar uma olhada no Brum, no modelo de 3 passos. Para começar. Tá? Essa é a minha sugestão sempre. Começa aí, estou falando assim, quer começar? Começa por aí. Agora, é muito importante ver o que o objeto pede. Qual Brum? Aqui eu tenho Brum. Ele tem a proposta, modelo de 3 passos. Ele tem para a literatura e para o cinema, modelo de 3 passos. Tá? Então, os dois estão traduzidos para o português nos livros publicados pelo Grupo Intermídio. E agora é muito importante verificar o que seu objeto pede, né? E que essa aí é aquela, né? É o pulo do gato, né? O que seu objeto está pedindo? Está pedindo para qual lado, né? E aí eu vou passar para as colegas continuarem. Esse pulo do gato é que eu falo sempre com meus orientandos, né? O que a obra está pedindo e não o que a teoria está oferecendo. Porque às vezes a gente quer usar o Wellestrom, mas às vezes o objeto não pede o Wellestrom. Agora, às vezes, ele é perfeito, ele é o pulo do gato. Tanto, enfim, que a gente está aqui, né? Eu acho que a gente que está aqui apresentando, a gente acredita nisso, né?
que é para pensar a materialidade, né? Mas passo a palavra. Elaine? Eu concordo com a Miriam, acho que ouvir o texto é o primeiro passo, e se esse texto é narrativo, né, independentemente da mídia de realização, mas se trata de uma narrativa, eu acho que uma das coisas que ajuda muito ali no modelo de narração transmedial do Elstrom é separar o joio do trigo, quer dizer, é tentar identificar quais são aqueles eventos centrais, o que a gente diria que é a história, né? Os eventos centrais despidos daquela hierarquia de eventos e de sentidos que são adicionados pelas especificidades da mídia. Então, no momento que a gente identifica o que é central, né, a história, a gente começa a ter mais clareza do que foi acrescido em termos de sentido pela mediação. E aí, bom, aí é fazer aquele modelo do Brum ali de leitura da mídia propriamente. Acho que vai por aí. Cristine? Seu microfone está no mudo, Cristine. Cristine, você está muda. Você está muda. Acho que ela está com dificuldade de ligar. Enquanto a Cristine tenta entrar, eu vou aproveitar para dizer que a Thaís nos deu uma sugestão de um ótimo artigo para nós escrevermos não sei quantas mãos a gente tem aqui, né? Mas eu acho que seria interessante fazer. Eu acho que é perfeito. Perfeito. Então vamos pensar nisso. Bom, enquanto a Cristine ela saiu e entra de novo, a gente vai seguir para a próxima questão, por questões de tempo. A pergunta é da Thaís ainda, para a Clara. Então, Clara, a Thaís queria saber os passos a passos que dá para fazer na análise do objeto de pesquisa que você apresentou, e se eles foram realmente da sua tese e o que você concluiu. Sim. Então, o objeto que eu apresentei, né, são as adaptações, transmediações. Na minha tese eu discuto essa questão, né, essa abordagem da intermedialidade, abordagem de adaptação, e faço ali, pego o que os meus objetos estão pedindo de mim, e o que o modelo do Elstrom acaba revelando para mim é que essa espaço-temporalidade do meio digital e do feed das redes sociais que faz com que a experiência desse tipo de adaptação seja tão parecido, né? Qualifica esse tipo de mídia e dá a esse tipo de mídia de transmediação isso que eu procurava do que é de semelhante, né? Porque eu começo com adaptar uma das produções da literatura para um conjunto de fotografias digitais compartilhada no Instagram, da literatura para vídeos no estilo vlog no YouTube, da literatura para microblogging. Então, o que tem de semelhante aqui? Aí o modelo do Elstrom me permite identificar que é na espaço-temporalidade, que é no feed da rede social, que atinge, que modifica a experiência de recepção dessas produções. E também, né, essa análise detalhada me leva para a conclusão de que todas essas produções, elas acabam tematizando o ambiente digital. Então, a gente vai ter questões de falsidade ideológica, no caso de Hamlet, né? Então, que o pai do Hamlet, o fantasma, ele vai ter toda essa questão de se é o pai dele ou se é alguém se passando pelo pai dele no WhatsApp. E aí vai ter a questão no Orgulho e Preconceito da segurança de dados, que no caso as fitas íntimas de uma das personagens são desviadas, né, por causa dessa questão da produção. Então, assim, e o Romeu e Julieta, a questão da comunicação, dele se tornar rastreável ou irrastreável pelo celular, e a questão da localização. Então, essa questão de que todas elas vão tematizar também
características de mídias digitais. Então, foi esse passo a passo, né, esse modelo do Ellerstrom de entender a materialidade, de pensar em cada uma das modalidades da mídia, e isso foi me levando e quais são os aspectos qualificadores, né, para entender como um tipo de mídia é qualificado. Foi mais ou menos isso que foi a trajetória de análise da pesquisa. Ela foi me orientando, viu, gente? Na tese de doutorado, igual vocês já viram, a orientadora pedir explicação para a orientanda nesse momento, depois que ela já foi aprovada, que ela já está longe, mas como nós estamos discutindo, é uma coisa super importante, né, Clara? Inclusive, eu acho que é porque, como a sua pesquisa ela é muito sui generis, eu quis que você falasse mais, porque eu acho que ela é diferente de tudo que todo mundo está fazendo, né? Cada um faz uma coisa, mas mais de uma pessoa faz uma mesma coisa, e o que você fez, ninguém mais fez. Tá? Eu só fui para o Ellerstrom por influência de todas elas que estão aqui, né? O trabalho delas, de entender os resultados que as pessoas estavam chegando, de como se revelavam informações novas. Então, foi vendo pesquisas, foi acompanhando o processo de doutorado da Miriam, foi participando das reuniões do grupo intermídia que eu fui entendendo que eu deveria me debruçar no Ellerstrom e que eu poderia encontrar ali coisas que fossem interessantes para mim e para a minha pesquisa também. Então, na verdade, muita influência, né? A minha pesquisa, ela vem desse processo muito coletivo de entender e ler e se debruçar no modelo do Ellerstrom, na verdade. E, gente, a banca do mestrado da Clara teve o Klaus Kluwer, e ele elogiou até, porque realmente ninguém tinha feito uma coisa do tipo que ela fez no mestrado. Então, é muito bom, eu fico muito feliz de ver esse grupo enorme discutindo coisas tão importantes, né, e que vão influenciar quem vem depois da gente, né? Obrigada pelas respostas, gente. Mas a Thaís é a única pessoa que pode falar quem vem depois da gente, né? Alguém aqui está aqui que não seja por causa da Thaís? A gente... Não. Isso, era isso que eu ia dizer. Não ia ter... Muito bem. Temos aqui 5 minutinhos para o teto ali, né, do término da aula, mas não sei se vocês querem se estender um pouquinho mais, porque temos 3 perguntas. Então, eu vou fazer a primeira, que na verdade... Vou fazer. Não é uma pergunta direcionada, as perguntas agora que a gente for colocando foram as que surgiram no chat. São 2 perguntas, na verdade, do Guilherme Ferri. Ele fala de que forma as modalidades material, sensorial, espaço-temporal e semiótica se articulam na construção de fake news, e em que medida os formatos midiáticos de curta duração, como TikTok, Reels, memes, ao privilegiarem a compressão temporal e repetição semiótica, promovem o empobrecimento da intermedialidade, limitando a complexidade das relações entre modalidades midiáticas, como descritas pelo Ellerstrom. Pode seguir, Ana. Pois então, eu acho que intermedialidade são 2 coisas: o fenômeno e o estudo desse fenômeno, que recebeu o mesmo nome, né? Eu sempre acho que não é uma coisa muito boa, mas é isso aí, tá? E eu não vejo que haja empobrecimento de modo algum, acho que não é essa a questão. A questão, antes, pelo contrário, eu entendo, e por isso que agora a gente está... Existe muitas pessoas, né, me coloco nesse grupo, que estudam literacia, né, vem lá do inglês literacy, ou multiletramentos, enfim, a partir da intermedialidade, justamente por causa das novas mídias e as mídias digitais. Porque elas são, per se, intermediais, né? Elas são intermediais. Quando a gente vai olhar para as novas mídias, desde as de redes sociais, enfim, né? Quando a gente olha lá para a Base Nacional Comum Curricular, a gente vai ver assim que tem Political Remix, tem os nomes todos, né? Machinima, enfim, né?
São todos tipos de mídia que são intermediais desde a sua origem, né? Nascem como intermediais, né? Então, eu vejo que a intermedialidade ela é cada vez mais, tá aí o Thomas Leach lá que falou, né? Importante como não só, então, o fenômeno que é intermedial, porque olha o que nós estamos vivendo, convergência das mídias, né? Quer dizer, a convergência sempre existiu, né? Desde lá da Bíblia Pauperum, né, claro. Mas cada vez mais com as novas, com a internet, enfim. Então a gente tem os estudos de intermedialidade e como teoria, né, o aspecto teórico, todas essas taxonomias, enfim, mas também um olhar metodológico via intermedialidade, né, para olhar para esses fenômenos na medida da sua desconstrução, para entender como que eles funcionam e como que eles produzem, por exemplo, fake news. Como que eles conseguem convencer as pessoas, né? Em que medida, quais são as estratégias, né, de construção de índice, por exemplo? A intermedialidade utiliza muito a semiótica, né? Então, como é que uma fake news constrói índice de realidade para fazer as pessoas acreditarem? Isso é um estudo da intermedialidade. Então, eu vejo que a intermedialidade é cada vez mais necessária para a gente entender a cultura e os fenômenos da cultura contemporânea. Não sei se eu respondi a pergunta, mas enfim. Cris, pode falar. Tanto é verdade isso que a Ana está falando, que já tem sido até discutido aí nos meios educacionais, como que as fake news são, em parte, um problema de letramento, porque quando a pessoa tem um conhecimento sobre mídia e uma leitura mais crítica, ela percebe o que é fake news, ela não embarca tão facilmente, né, no engano. Então, é também uma questão de letramento midiático. Exatamente. E eu volto àquele modelo da narração do Elstrom, em que ele fala, né, que a reconstituição da narrativa como esfera virtual na mente do narratário, quer dizer, do leitor, do receptor e tal, se dá a partir da aplicação do seu conhecimento prévio. Quer dizer, se a pessoa tem um conhecimento de vida paupérrimo, ela não vai saber distinguir ali o que são os sentidos que foram adicionados na transmediação ou na remediação daqueles eventos que estão colocados ali, e não vai nem saber dizer se aqueles eventos têm alguma sustentação na realidade. Então, o próprio modelo de narração do Elstrom ajuda a explicar como é que se constituem as fake news, né? Como é que elas prosperam e circulam. E é isso. Bom, coloquei ali o link para um artigo do Lars que fala sobre veracidade e índice. E aproveitando o gancho, eu coloquei 2 links dos artigos do Jürgen Brum, que ele pega o modelo do Elstrom e coloca de uma forma bem didática, e onde ele apresenta esse modelo de 3 passos. O primeiro link que eu coloquei é para literatura, né, e o outro para cinema, tá? Vocês vão ver que vale a pena ler os dois, porque aí vai aprofundando mais, né? Enfim, só aproveitei o gancho, tá, Ana? Então, muito obrigada, Miriam e Ana, pelas indicações aqui no chat. A nossa próxima pergunta também não tem um autor específico, e ela foi feita pela Camila Caetano. Ela começou perguntando, na verdade, exemplificando, por ocasião de uma entrevista. O autor Walter Ugumãe elogiou bastante o filme adaptado de O Filho de Mil Homens, como se validando o filme dirigido e roteirizando por Daniel Rezende. Em que medida o filme adaptado resultou de um produto melhorado, entre aspas, do livro, nesse caso específico, já que o trabalho das imagens, fotografia ficou brilhante, e que o roteirista buscou usar frases do próprio texto com silêncios, quais o autor também silenciou na obra. As professoras são livres para decidir quem responde essa pergunta. Olha, eu não sei quem que perguntou, mas
fiquei encantada com esse filme, e realmente, assim, é sempre uma ousadia, porque a gente tem toda essa tradição cultural livresca, né? Mas eu acho que o filme superou ali em termos de, né, envolvimento, trabalho estético, sugestão de significados, profundidade, e isso acontece, né? É que muitas vezes os filmes muito bons são adaptações de livros ruins e desconhecidos, e as pessoas ficam sempre mais ali no conhecimento dos livros muito bons, que são adaptados para o cinema em adaptações mais ou menos, né? Mas isso acontece muito. Por exemplo, um dos filmes da história do cinema, que é Janela Indiscreta, do Hitchcock, é adaptado de um conto. Ninguém conhece porque o conto é ruim, mas o Hitchcock era genial. Então, saber explorar bem as potencialidades de uma mídia, né, levar a sua linguagem a uma capacidade de sugestão e aprofundamento, de impacto e de efeito no receptor é uma arte, né? E pode acontecer tanto no texto de partida quanto no texto de chegada. Sim, a questão do melhorar, né, que eu acho que às vezes a gente fica pensando o que é melhorar, né, porque para uma pessoa pode ser melhor e para outra pode não ser, né, tem sempre aquela questão que está lá no início da discussão sobre estética, né, a questão do gosto, né, mas eu acho que a questão aqui também é porque o Walter Hugo Mãe, o texto dele é muito difícil, né? Não é para qualquer um para adaptar mesmo, né? Para conseguir fazer a adaptação. E, pelo jeito, resultou numa obra cinematográfica boa, interessante, que está todo mundo gostando. Mas eu acho que também é legal dizer que, às vezes, tem aquela coisa do próprio autor, né? Que foi adaptado, dizer, eu aprovo, eu gosto. Mas daí vamos parafrasear o Roland Barthes, né? O autor está morto. Se ele gosta, se ele não gosta, também ele agora ele é um espectador daquele filme. Ele não é uma questão de ele autorizar, né? Se ficou bom, se não ficou bom, porque ficar perto daquilo que ele imaginou não significa que vai agradar, né? Enfim, é só porque talvez aquela adaptação está mais próximo daquilo que estava lá na mente do produtor, né? No caso da mente do Walter Hugo Mãe. Enfim, o que realmente ponto para quem adaptou, né? Porque não é fácil alcançar aquela mente lá. Posso ir? Eu acho que essa questão dessa comparação que a gente acaba fazendo, né, e que as pessoas fazem, o autor próprio fez e tudo mais, cai naquilo que a gente já conversou aqui bastante, que é sobre fidelidade, né? E eu acho que é muito importante, do ponto de vista de intermedialidade, pontuar o seguinte: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E pronto, e é isso. Gosta muito do livro? Lê o livro de novo. É isso. Mas eu gosto... Ótimo, mas o livro é uma experiência, é uma coisa. O filme é outra, né? Agora, o autor do livro validou. O que a Ana falou? Então tá, que ótimo, ainda bem, né? Sabe? E é o tipo da coisa. Eles vendem os direitos autorais. Então, tem vários casos que eu não vou me alongar, porque a gente já está estendendo muito, mas eu tenho vários exemplos de autores que ficam indignados com a adaptação. Mas, ele não só está morto, né, de acordo lá com o Barthes, como ele vendeu os direitos autorais. Então, pronto. Então, agora virou outra coisa. Então, eu acho que, acho que a intermedialidade está aqui para ajudar a gente a compreender que são duas mídias diferentes, onde existem semelhanças, mas as diferenças é que fazem aí o grande barato é entender essas diferenças aí. E vou passar para a Ana Luísa. Não, eu queria só, completando o que vocês já falaram, pensar que, primeiro, que eu já tinha falado, eu acho a adaptação uma palavra muito triste para essa transformação. Acho que um dos grandes aportes do Ellison é falar transmediação. A gente não está falando de adaptar, a gente está dizendo que uma obra
alguma coisa naquela obra era importante, e a Elaine vai me completar depois, na narrativa, tinha estruturas da narrativa que foram importantes e foram transmediadas para outra mídia, e surgiu uma mídia nova. E são dois autores diferentes, cada um com sua originalidade, cada um com as suas características. Elaine? Exato, Ana. E só para complementar e trazer de volta a questão para o modelo do Elstrom, né, quando ele fala na transmediação de narrativas, ele fala que tem a questão das potencialidades de cada mídia, mas tem também a questão da natureza dos eventos narrados. E isso precisa ser considerado. Se eu pego um romance que é em fluxo de consciência, aquilo é de um nível de abstração que é muito difícil de ser veiculado de forma visual, né? Mas, ao mesmo tempo, talvez eu possa fazer uma peça musical que crie, como é que eu posso dizer, que sugira, não é, sensações, evoque sentimentos que são próximos daquelas sensações que estão sendo narradas verbalmente no texto literário. Então, esse é o barato da coisa, é ver de que forma as diferentes mídias conseguem se aproximar da experiência estética que aquele produto de mídia propiciou naquela especificidade em que ele se apresentava. Mas nenhum vai reproduzir integralmente. Não tem como. É isso. E o modelo do Elstrom responde isso, claramente. Então, é perfeito. Vamos lá. Cristine? Então, eu acho que o próprio Elstrom, não vou me lembrar exatamente onde, mas ele chega a falar como que, isso que a Eliane estava falando, como que algumas matérias, né, alguns conteúdos a serem transmediados, eles vão ter mais proximidade, ou seja, as potencialidades daquela linguagem vão ter mais ali afinidade ou mais dificuldade, né? E eu acho que o tipo de matéria sensível que tem ali, que está trabalhada, aproveitou muito bem as potencialidades da mídia cinema de uma maneira, quer dizer, que a gente não precisa comparar, né, o texto de partida e o texto de chegada, mas nada impede que, como resultado de um produto de mídia, a gente diga, esse produto de mídia ele é muito rico, né? Esse produto de mídia é também rico, mas eu acho que esse aqui, né, levou mais longe, ou seja, comparar produtos de mídia em sua capacidade de transmissão de mensagens, de efeito, né, de atingir ali o perceptor de uma forma muito instigante ou não, é possível, né? Até a gente vendo algumas coisas, porque ali no filme há alguns elementos que foram usados para sugerir, sem falar, um nível transcendental que são muito, muito próprios, muito bons, né? Porque tem ali toda a possibilidade imagética para ficar uma coisa que é menos sugerida e mais sobrenatural mesmo, né? Então, eu acho que isso tem a ver com o gosto, mas eu acho que a gente, na análise das questões midiáticas, também consegue avaliar que há, né, como a Ana mostrou aí, alguns produtos de mídia que trabalham bem a linguagem e todas as características midiáticas em jogo, e outros que trabalham menos bem, digamos assim, né? Isso não tem nada a ver com a comparação entre o de partida e o de chegada. Só para complementar, a Cecília comentou, voltamos à questão da fidelidade, eu acho que a gente voltou porque essa pergunta foi feita naquele momento, mas a gente acabou deixando para o final.
Não, E a caneca da Thalys é maravilhosa, né? A gente não poderia não comentar. Que ela ganhou da Nintendo dela. Foi um ótimo presente. Temos uma última pergunta para fazer do Josué Caleb, que surgiu aqui no chat também. Ele citou o exemplo das fitas VHS dos anos 80, e aí ele coloca que esse suporte técnico ele tem um certo padrão de resolução, ajuste de cores, distorção, etc., devido às limitações técnicas dos próprios aparelhos utilizados. Na época, isso seria apenas um filme. Isso era o que estava disponível, porém, hoje em dia, esse mesmo filme seria classificado como um filme retrô. Aí ele pergunta, de certa forma, o que era apenas uma característica de mídia técnica adquiriu uma modalidade semiótica, ou seja, passou a se referenciar aos anos 80. Pelo que eu entendi, existe essa mescla? Pode falar, Miriam. Eu acho que sim. Eu acho que ele entendeu bem. Mas vou passar. Eu acho que é super pertinente a pergunta e é isso. Se a gente for levar o contexto, os aspectos contextuais e Contextuais. né? Sim, mas eu Isso, achei bem exatamente. interessante, porque agora ela tem um significado, ela é um signo de uma época, a materialidade, né? Aliás, a técnica é um signo de uma época, então muito legal, sim. Mas daí também tem o Walter e o Grusin lá para falar de remediation, né? Também. Mas eu acho que a pergunta é pertinente, né, Ana? Sim. Bom, então, A gente pode até se perguntar se houve uma mudança em termos icônicos em termos simbólicos, né? Porque agora parece que é símbolo de um tipo de cinema, enquanto antes era mais indicial. Não sei, o que vocês acham? Eu acho que é um acúmulo, né? Ele continua sendo indicial no sentido de que ele representa aquele filme que está, né, que está gravado ali, tanto quanto fazia isso nos anos 80, 90, não me lembro de quando é a referência da pergunta. Mas existe um acúmulo de sentido que é contextual, que é essa simbologia daquilo como sendo retrô, nostálgico ou ultrapassado, daí depende do uso que está sendo feito, né? E é o contextual e, como a Ana falou, operacional também, porque é questão estética, né? Que a gente bate o olho e sabe, não, essa estética não é, ela é retrô. Enfim, acho que é isso aí, todo mundo completou mesmo, eu acho que tem tudo a ver. É que a ideia agora parece que a própria mídia técnica é um produto de mídia, né? Porque ela não só media, como ela representa. É bem legal isso. Bom, eu acho que, infelizmente, nós chegamos ao fim, né, dos nossos 4 encontros. Nós queríamos agradecer a participação de todas as professoras que estavam aqui. Esse último encontro foi maravilhoso, de poder estar aqui, de discutir as nossas dúvidas e ver como a intermedialidade é um tema tão amplo e tão enriquecedor para nossas pesquisas de hoje. Nós agradecemos também a todos os participantes, nós reiteramos que os encontros serão gravados e que em breve eles serão disponibilizados, acho que no YouTube, não é, Miriam, que a gente estava conversando? Sim, peraí, vocês estão me ouvindo? Está meio esquisito aqui. Tá, sim, eu vou colocar o link aqui do YouTube, já podemos divulgar, né, Ana? Ana, Ramazina, podemos já colocar o link do YouTube? Sim, com certeza. Tá, eu vou colocar, porque a Joyce precisou ir um pouquinho mais cedo, eu coloquei um outro link que eu vou falar daqui um segundo o que é, mas eu vou pegar aqui o link do YouTube, vou colocar, já está lá, os 3 primeiros encontros, então estão lá disponíveis, tá? E esse daqui foi gravado, também vai ser disponibilizado, certo, Ana? Isso aí, nós vamos enviar também para todos os meios. Sim, aí a gente editou, né, para ficar, enfim, tirar o comecinho, o final, conversa paralela, mas tá direitinho e vai ser colocado aí. Ah, que bom, obrigada, Bruna. A Bruna colocou aqui o link do grupo, tá? É só vocês entrarem que vai estar lá, tá joia? E já que eu estou falando, eu coloquei o link do evento da Escrita Som Imagem,
5ª edição, que vai ser a edição comemorativa dos 20 anos do Grupo Intermídia, e está todo mundo convidado, tá? Todo mundo que está aqui está convidado a mandar propostas, estão abertas aí as chamadas, tá? A chamada, né, para submissão de propostas está aberta até dia 25 de janeiro, então vamos participar, que aí a gente vai encontrar presencialmente, vai ser ótimo, né? Aí se a Thaís, quer falar um pouquinho do evento, chamar todo mundo para participar? Chamo todo mundo para participar veementemente, né, gente? Porque aí é a maneira da gente aprender, é a gente ouvindo os colegas falarem, né? E fico muito feliz porque eu quis tanto esse curso e vocês conseguiram realizar, foi uma vitória e eu fico muito feliz. Estou feliz mesmo, viu? Beijos para todos. E para terminar essa coisa, eu quero mostrar a canequinha que eu ganhei da minha aluna. Já que vocês comentaram. Ai, maravilhoso! Beijo para todos, viu? Gente, gente, hoje podia ligar todo mundo às câmeras, fazer um print. Vamos, nós vamos ligar um dia, quem sabe a gente consegue. Você tira aí, Bruna, Melissa. Tira aí e compartilha. E as câmeras aí, vamos tirar uma foto. Vamos tirar uma foto, gente. A gente não tirou foto nenhum dia. É foto? É foto? Não, é foto não, é print, né? Tem 24 pessoas que não mostraram aí. Bota a cara, gente. Olha só, um monte de gente linda, olha que beleza. Ó, tem gente com vergonha aí, liga aí, gente. Tem gente com vergonha saindo. Gente mais velha, mais feia do que eu. Vou sair, por que vocês não podem sair? Oh, meu Deus. Ai, ai. Quem é que vai tirar o print? A Bruna e a Melissa, né? Então, vamos lá. No 3, gente. 1, 2, 3. Pronto. Maravilha, gente. Obrigada, viu? Obrigada pela presença, ter ficado até o final aí. Gente, obrigada. Temos sim, mandamos aqui no chat, vou enviar de novo a lista. Obrigada.